Estamos aqui, né, falando sobre o diabo, sobre tudo, com o livro da Alexandre Comino, que é esse livro maravilhoso, que Exu não é diabo. E falando, né, sobre esse livro, ele conversa aqui, que ele falou com um sacerdote, né, que é o Todd Vodunu, que é de Chapanã, né, e ele vem contando essa história, que em frente ao seu templo afro-brasileiro de Tambor de Minas, em Diadema, em São Paulo, havia uma igreja. E esse pastor veio convidá-lo para assistir o culto. Muito educado, chamava-se Pai Francelino, né? Muito educado. Aceitou com uma condição. Ele ia lá na igreja desse pastor, mas ele também queria que esse pastor fosse ver um de seus rituais. O pastor, como sempre, né, se benzeu ali, sinal da cruz, disse que jamais entraria ali e que considerava aquele local, o templo do pai, né, Francelino, como casa do diabo. O pai Francelino, ainda muito tranquilo, muito educado, explicou que ele não conhecia nenhum diabo e que tal ser ou entidade não fazia parte do culto afro-brasileiro. Aí a gente já quebra uma barreira, né? Que ele chega para um pastor, o pai Francelino chega ali para aquele pastor e fala assim: então, eu não conheço nenhum diabo, não. No meu culto não tem isso, não. E mais, afirmou ao pastor que tinha grande curiosidade em entender. Ele queria saber quem é esse tal de diabo, pois era possível ouvir o pastor expulsando da sua igreja todos os dias. E todos os dias ele estranhamente voltava para ser expulso outra vez. E aí fica a pergunta: quem afinal era esse cara tão teimoso, tão insistente, que ele ia ali todo dia para ser expulso? É engraçado, né? Mas é uma história que realmente aconteceu, tá? Então são questões como essa que fazem a gente pensar: quem é o diabo? Que conceito é esse, né? Que o diabo nada mais é do que uma invenção cristã. Então foi feito ali a partir de uma invenção, né? Aqui fala, em um conceito mais teológico, quem não é o diabo? A partir de um confronto de concepção entre uma ou outra religião. Ou seja, ele fala que quem é e quem não é. Como é que vai saber quem é e quem não é? E aqui ele fala, afinal, o diabo pode ter uma origem, mas não tem um dono. Ele pertence a todos. Pertence a diversas culturas e religiões. O dito cujo, o tinhoso, o cramunhão, passeiam entre o saber e a ignorância de leigos, teólogos, filósofos, poetas, sacerdotes, enfim, onde é que se encontram ou se desencontram o Exu e o diabo. A gente já ouviu várias vezes que Exu não é diabo, mas também ouviu milhões de vezes que Exu é diabo, sim. E o que é certo e o que é errado nisso tudo? O único fato é que é impossível ter certeza ou convicções diante de saber quem realmente é diabo e quem realmente é Exu. Então a gente precisa saber quem é um e quem é outro, para poder distingui-los com total certeza. E aqui ele fala, né, que é um convite para pensar, né, para pensar sobre Exu e pensar sobre o diabo. Questionar tudo o que for possível de cada um e tomar sobre si suas próprias conclusões. Ele fala, estude, pesquise, você mesmo vai ter as suas próprias conclusões de que é o que. E sempre ele fala, faça com a sua cabeça e não com a cabeça alheia. O diabo, tal qual se conhece no mundo cristão, é uma criação católica que foi exportada para outras religiões cristãs e finalmente se estabeleceu no inconsciente coletivo do mundo ocidental cristão. Para os judeus, nunca houve o diabo, tal qual é idealizado ali pelos católicos na Idade Média, contra o dito cujo, né, ganha poder, ascendência, influência e importância dentro de uma igreja política, castradora e dominadora.
O diabo nada mais é que uma ferramenta para controlar os seus fiéis. Assim, eles dão o problema, eles dão o que acontece nesse problema, mas eles também vêm com a solução desse problema. E tudo isso você encontra na igreja. O problema, as consequências desse problema e como solucioná-lo. É um pouco esquisito, não é? E nem, não necessariamente nessa ordem que eu estou falando com vocês, tá? Então, com essa formação de uma teologia do medo e a venda de indulgências, foi possível para Roma construir boa parte de seu patrimônio em ouro puro, de 18 quilates. Assim, eles também conseguiram acender fogueiras da Santa Inquisição e realizar as cruzadas com promessas pertinentes à conquista do Santo Sepulcro. Tudo com o direito sagrado, a morte dos infiéis e, claro, saqueio de todos aqueles que não temem ao Deus cristão. Então, o diabo nada mais é de que uma ferramenta para causar medo, dor, para a igreja ter controle ali de seus fiéis.